Capítulo 23. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até ao ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidónios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou, e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria.
Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: Estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei, em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e à terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e lhe mudou o nome em Jeoaquim. Porém a Joacás tomou consigo, e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra, para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra, para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais.